E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para continuar as propriedades coligativas e essa é a terceira propriedade. Estamos agora na crioscopia, também chamada de criometria. Isso é importante pra caramba. E como aqui você já sabe, não tem enrolação, vamos pro meu quadro aí bonitão, já está apagado. Vamos começar a dar aquela velha riscadinha nesse quadro. Vamos nessa. Crio, amigão, tem a ver com congelação, congelamento. Aí você fala, o que é isso, amigo? Bom, quando você fala de temperatura de solidificação, que é você ter uma temperatura de modo que você consiga pegar a sua substância e transformar essa substância de líquido em sólido. Ela é exatamente igual à temperatura de fusão, em termos de número. Se você tem 20 graus, necessita de 20 graus para transformar uma substância sólida em líquida, para transformar ela de líquida em sólida, também são 20 graus. Ah, rapaz, você está lá nos conceitos básicos, lá atrás. Aí você diz, mas no gráfico como é que eu sei? Bom, o gráfico ele é assim, ó, pressão em função de temperatura. Aí você diz, e agora? Agora é o seguinte, ó, mas o gráfico ele é mais ou menos assim. É tipo uma retinha para você, onde você tem que analisar o seguinte, eu tenho um ponto. Esse ponto vai ter uma pressão, que eu vou dizer que é 1, e a temperatura, que eu vou chamar de 0. Aí você diz, e aí agora, amigo, o que é que eu faço? Bom, agora você analisa o seguinte, eu tenho um outro ponto, onde eu aumento a pressão. Eu boto a pressão mais alta, lá maior do que 1. Aí minha temperatura, ela também aumenta, mas aumenta só um pouquinho, aumenta um pouquinho. Aí você começa a concluir que o aumento da pressão já não influencia tanto na temperatura de solidificação, consequentemente na difusão. Ah, amigão, e o que mais que eu posso fazer? Bom, você pode dizer que um aumento de pressão, ele aumenta a temperatura de fusão, mas é pouco, aumenta pouco. Ah, rapaz, então quando aumenta a pressão, a temperatura aumenta pouco, é isso aí. Agora me diga uma coisa, quando você fala de pressão e volume, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, um aumento de pressão, ele geralmente ocasiona uma diminuição do volume. Aumentar a pressão é diminuir volume. Diminuir volume é agregar mais as partículas. E agregar mais, amigão, é favorecer o estado sólido. Favorecer o estado sólido. Amigo. Então me diga uma coisa. A pressão influencia muito pouco. É. E se eu diminuir? Bom, se você pegar um ponto onde a pressão vai ficar abaixo de 1, por exemplo, você também diminui a temperatura. E diminui pouco. Você vê que aqui você tem uma distância onde você diminui muito a pressão e a temperatura varia um pouquinho. Ah, rapaz. E aí, mas o que é que eu faço? Bom, do lado esquerdo, você tem a substância sólida. Do lado direito, a substância líquida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a água ela é diferente disso aí que a gente está vendo. A água é uma substância que é perfeita e é doente. Por ser doente, ela é perfeita, se é que você me entende. Como assim, amigo? Existe um comportamento que você aprofunda na física, chamado de comportamento anômalo da água. E esse comportamento, maluquete, é o seguinte, ó. Você pega aqui um gráfico, também você vai ter aqui duas grandezas, volume e temperatura agora. No caso da água, você vai partir do ponto zero aqui, bem no eixo bonitão ali, ó. O gráfico dela é mais ou menos assim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o volume ele começa lá em cima, como uma barriga, ó. Aqui, ó, o volume inicial é alto, grande, alto, mas tudo bem. E nesse ponto mais baixo, você tem o menor volume possível, o volume mínimo. E você estuda em física que a temperatura que tem esse menor volume é de 4 graus Celsius. 4 graus Celsius, amigão. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a água ela é diferente do normal. Sabe o que é que isso quer dizer? Que quando você pega um gráfico de densidade em função da temperatura, a água ela faz isso daqui, ó. Olha como é que é a água? É o inverso. Inverso. Densidade é massa sobre volume. Então ela vai ser inversamente proporcional ao volume. Então tem um ponto aqui, ó, que é o ponto máximo, que a densidade é máxima, que ela vale 1 nessa temperatura de 4 graus. Ah, rapaz, então quer dizer que é assim que funciona a água? É, método gráfico, é para você analisar. Então quer dizer que a 4 graus ela tem a densidade máxima dela? É isso aí, amigão. Aí você fala, então quer dizer que é assim que funciona? Assim que funciona. Então quer dizer que quando você chega aqui, ó, a água, ela tem um comportamento tão bonitão que ela se organiza de maneira diferente das outras moléculas. Na verdade, como eu disse para você no começo, as moléculas elas vão se juntando. Quer dizer, você vai aumentando pressão, vai diminuindo o volume, vão se agregando.
Só que no caso da água, quando você vai diminuindo a temperatura, o que acontece quando eu diminuo a temperatura? Ela forma esses hexágonos que eu estou desenhando aí para você. E esses hexágonos, eles têm espaços vazios, que na verdade é aumento de volume. Aumento de volume. E essas ligações que você tem são as ligações de hidrogênio. Isso, visto no microscópio, é a coisa mais linda do mundo. É assim, ó como a água é bonita, ó. Bonitona a água aí, ó. Bonitona, bonitona. Tem aí a referência para você saber de onde foi que eu peguei, que eu não soube desenhar isso não. Ah, amigão, então me diga mais uma coisa. Me dizer isso aqui, ó, que é o mais importante. A água, o gráfico dela vai ser justamente o oposto do que você viu lá no começo. Olha como é que ele é, ó. Aí a água ela faz isso daqui, ó. Você pega um ponto, onde você tem a pressão, que eu vou chamar de 1, e a temperatura 0. Só que quando você aumenta a pressão, olha o que acontece com a água. Ó, 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 diminui a temperatura, fica abaixo de 0. Ah, amigão, então a água é diferente do normal, diferente, por isso que chama comportamento anômalo, que é anormal. Aí você diz, ah, tá certo. Então quer dizer que o efeito é o inverso. Perfeito, é isso aí. Pegou a manha. Ah, amigo, então tá tudo certo. Continua então do lado de cá, ela vai ser sólida? Sim. E o outro lado líquida? Sim. Só que agora é invertido com relação à influência da pressão. O aumento de pressão diminui a temperatura de fusão. Por isso, meus amigos, que você tem aí ó, a água bonitona, perfeita, maravilhosa, e ela faz o seguinte, ó, você entra no processo de crioscopia ou criometria, que nada mais é do que estudar a temperatura, o abaixamento da temperatura de congelação de um líquido, por meio da adição de um soluto não volátil. Aí você fala, ah, amigo, então isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que é igual a todos que você está acompanhando as aulas na sequência, você vai ver o mesmo desenho aqui. Você tem as moléculas de água e você joga o soluto num volátil. Eu estou jogando direto sal, que é o que mais cai, mas também pode ser açúcar, como eu já lhe disse várias vezes. Então aqui é o seguinte, você coloca aqui íons positivos e negativos, que o que é que vai acontecer? Congelar é você unir as moléculas de água. Quando você coloca o sal, por exemplo, ele atrai as moléculas de água para ele. Aí chama de hidratação do íon. Isso, na verdade, o íon ele fica envolvido por moléculas de água. Chama de solvatação. Os íons ficam solvatados. Aí quer dizer, água não junta com água. A água, ela hidrata o sal. Ah, amiga, hidratar o sal permanece líquido, justamente. Por isso que quando você coloca sal, a temperatura diminui. Ah, por isso que tem algumas coisinhas que tem o próximo vídeo, é o cotidiano disso, muito importante, muito importante. Você vai ver como é que isso funciona na prática. Ah, amiga, então eu entendi. Quer dizer que congelar é água com água. É, botou o sal, aí fica água com sal. Justamente. Por isso que ela não congela. Ah, cara, essa interação que tem aí. Íon dipolo, é isso mesmo. Íon do sal e o dipolo da água. Você tá ligado, hein? Bom demais. Gosto de ouvir você assim, vai na manha. Bom, e aí, quando você trabalha com gráfico, que você já viu água pura, por exemplo, você tem isso aqui, né? Foi o que você viu nesse instante. A pressão e a temperatura. Quando você coloca uma solução, olha o que, é que ela faz, ó, ela fica do outro lado. Aí você tem, na mesma pressão, a temperatura ó, diminui. Então quer dizer que a temperatura fica abaixo de 0. Por isso que você tem água do mar a, sei lá, menos 5 graus, menos 6, ela está líquida. Se fosse água pura, estava congelada. Mas isso é para eu lhe falar no cotidiano, para você se ligar para não saber demais agora também não. Ah, amiga, então quer dizer que esse efeito que tem essa diferença seria o efeito crioscópico? Exatamente. Efeito crioscópico ou criométrico. Ah, rapaz, agora eu entendi tudo, agora eu estou ligado. Então quer dizer que eu vou usar aquelas mesmas expressões que eu usei lá na ebullioscopia, aquelas expressões. Mas se você está assistindo as aulas de exercício, você está pegando a manha. Porque eu boto o link embaixo para você assistir os exercícios. Porque aí treinando você fica craque. Então é tudo igual. O efeito coligativo é KW, a constante multiplicada pela molaridade. Aí você tem o delta TC, agora é variação da temperatura de congelação, é igual a constante, que é Kc, para dizer que é constante crioscópica, multiplicado pela concentração molar. Ou, se você tiver um composto que sofre ionização ou dissociação, multiplica por I. E aí vai ser a mesma coisa. A variação ΔTC vai ser o maior menos o menor. T0 menos Tc. T0 é a temperatura do solvente puro. E Tc é da solução. A constante é igual a da ebullioscopia. Você tem a constante R, T ao quadrado, sobre 1000, e o calor. Só que agora não é o latente de vaporização, é de fusão. Fusão, obviamente, está estudando fusão.
E a concentração molar, que você já viu, já está cansado de ver toda hora, o W é M1 vezes 1000 sobre M1, M maiúsculo, Mzão maiúsculo fica massa, né? M1 vezes M2, soluto solvente. Que aí você já sabe que eu escrevo aqui para você, né? Mas espere aí que você vai anotar isso daqui a pouco. E depois eu boto tudo aqui já para você só printar, para você fazer seu mapa mental. Então se liga. Aqui o ΔTC, eu jogo aqui, ó, T0 menos TC. Vai ser igual a KC, que multiplica 1000, M1, M1, M2. E se for iônico, ou se ionizar, no caso dos ácidos, você multiplica por I. Então, ΔTC, abaixamento da temperatura de congelação da solução. Kc, constante crioscópica ou criométrica. T0, temperatura de congelação do solvente puro. Zero é sempre puro. Tc, congelação da solução. M1, soluto, massa do soluto. M2, solvente, que no caso geralmente é água. M1, massa molar do soluto. E aí, eu vou voltar, porque não era para fazer isso. Deixa eu voltar aqui para tirar onda. Para você printar, né? Porque apertei sem querer. Então aí você pode printar, que aí você tem a massa molar do soluto. Eu pensei que eu ia botar o W, mas não botei, ó. Devia ter botado, que é a concentração molar. Mas tudo bem, passa. Bom, então nós estamos aí, chegamos ao final dessa aula. Você já viu que já foi para lá e para cá o slide, mas não tem problema não, tá tranquilo, tá de boa. Se liga na crioscopia, criometria, e para você entender essa parte final, tem um link aí embaixo, só com exercício sobre isso. Assista para você ficar craque, joga duro. E próxima aula é osmose, a mais importante das propriedades coligativas para o Enem, tá certo? Apesar de que essa também já caiu, viu? Jogue duro, muito obrigado, fui. Pera aí que eu vou fazer o final. Chegamos ao final de mais uma aula, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado, fui.